Vai vir agora para a gente Lau Patron. Mãe do João, olha só que nome lindo, ativista e profissional da inclusão da pessoa com deficiência. Irá compartilhar conosco o seu conhecimento e toda a sua vivência. Seja bem-vinda, vem para cá, Laura! Olá para todos. Vocês já imaginaram como seria a vida de vocês se vocês fossem excluídos sistematicamente da sociedade apenas por serem quem são? Até pouco tempo atrás, 30 ou 40 anos, pouquíssimas crianças e jovens com deficiência tinham acesso à educação em salas de aula comuns. A maioria ia para instituições ou escolas especiais, onde eram segregadas, ou seja, apenas conviviam com outras pessoas com deficiência. Se você nasceu antes de 2000, como eu, deve ter tido poucos ou nenhum colega com deficiência na escola e, por consequência, poucos amigos, poucos amores, poucos colegas de trabalho. Ou, como eu disse antes, nenhum. Se você nasceu depois dos anos 2000, pode ter uma experiência um pouco diferente dessa, mas não tão diferente como deveria, não o suficiente. A verdade é que a transformação acontece lenta demais. 1/4 da população brasileira tem algum tipo de deficiência. 24%. E você provavelmente não tem um laço de afeto profundo com ninguém. E isso tem tudo a ver com a sua primeira experiência coletiva, que é a escola. Quantos colegas com deficiência você tem ou teve? Quantos você chamou de amigo? Quantos já se apaixonou? Quantas pessoas com deficiência você segue nas redes sociais? Quantas você admira? Quantas acha potentes? Pense nesses números. A gente normalizou que a resposta para essas perguntas seja poucos ou nenhum. A gente normalizou a segregação das pessoas com deficiência. A gente normalizou um pertencimento seletivo. Normalizou a ausência de crianças ou jovens com deficiência nas escolas, como se eles fossem o problema que precisa ser enfrentado em outro lugar. Quando o que precisa ser enfrentada é essa sociedade que exclui e normaliza a exclusão. A gente tem falado muito de vulnerabilidade nesse tempo, sobre a potência e a grandeza dela. Mas é preciso colocar a conversa numa perspectiva. A gente tem sim essa vulnerabilidade escolhida, que é de muitas formas um privilégio. E a gente tem uma outra vulnerabilidade que é imposta para algumas pessoas. Aquela vulnerabilidade que não pergunta se a pessoa está pronta. Aquela que não é sobre demonstrar afeto ou se encorajar para seguir um sonho. Aquela que é sobre ser exposto, violentado, discriminado, sobre a sensação e principalmente a certeza de não pertencer. Eu sou mãe do João, um menino que sofreu um AVC com 1 ano e 8 meses. Por consequência, se tornou uma pessoa com deficiência. Eu nunca me pergunto por que isso aconteceu com ele. Não lamento nenhuma parte da nossa história. Eu não lamento nenhuma parte de quem nós somos. Na sua cabeça, na sua mente, você deve ter me imaginado agora, com essa informação, uma mulher sofrida. E eu não sou. Eu sinto dor, sim, mas é muito importante dizer que os meus sofrimentos enquanto mãe atípica, que é como a gente chama uma mãe de uma pessoa com deficiência, não são pelo meu filho ter uma ou várias deficiências, são pela sociedade ser tão excludente, pela negação contínua da existência do João, enquanto uma criança, enquanto um menino como qualquer outro, enquanto gente. 1% das pessoas com deficiência no Brasil estão no mercado formal de trabalho. Vocês sabiam disso? 1% de 45 milhões de pessoas. Uma consequência de outros números tão ou mais assustadores que esse. Apenas 6% das pessoas com deficiência têm ensino superior no Brasil. E esses números falam muito de um outro número que é ainda muito mais assustador, que é sem instrução nenhuma, ou seja, nem o fundamental completo, são 61,13% das pessoas com deficiência. Esses números tão expressivos não falam sobre a capacidade ou falta de capacidade de pessoas. Falam sobre uma estrutura violenta que finge que elas não existem. Esses números são filhos do capacitismo. Talvez nem todos de vocês estejam familiarizados com o termo, mas ele é o nosso preconceito enquanto sociedade contra as pessoas com deficiência. É a ideia absurda de que pessoas com deficiência são, de alguma forma, inferiores às pessoas sem deficiência. Tratadas como inválidas, incapazes, anormais, fora de um padrão definido como normal. Mas quem definiu esse padrão? A etimologia da palavra normal vem do latim normalis,
que significa feito com um instrumento para traçar ângulos. Norma era o nome de uma espécie de uma régua que os carpinteiros usavam, e por isso normal é conforme a regra, de acordo com medidas literalmente. Ou seja, a palavra normal não foi criada de jeito nenhum para dar conta da complexidade humana. Ela é uma métrica matemática sobre coisas, para calcular espaços e não gente. Como é que ela virou uma métrica sobre gente? É preciso nos questionar. Eu tenho dito muito isso, a gente precisa se fazer mais perguntas. Crenças universais não existem, seres humanos perfeitos não existem, uma receita única não existe. A potência do processo desse aprendizado me parece que mora justamente nessa coragem e nessa decisão da gente se fazer perguntas, novas perguntas. A pessoa com deficiência escancara algumas coisas que são verdades para todos nós, mas que a gente tem dificuldade de entender. O corpo diferente nos confronta com o óbvio, com a pluralidade humana indiscutível. No relacionar-se com esse corpo que é diferente do nosso, seja numa amizade, numa maternidade, seja num ambiente de trabalho, nessa prática do afeto, a gente entende que existem outras formas, outros ritmos, outras possibilidades de comunicação, de movimento, de afeto, de percepção. E esse é um lugar muito desconfortável, eu sei. Esse é um lugar de desconforto, mas também é um lugar de expansão. Não é sobre o João ser normal ou não ser normal, ou ser normal o suficiente para se aproximar do desenvolvimento de outras pessoas, de outras crianças. Não é sobre ele. É sobre mudar uma escola que não dá conta de abraçar todos os seres humanos. Uma escola que quer passar a régua e medir, ao invés de olhar com atenção para cada ser em formação. É sobre mudar todo o resto. Enquanto a educação não for anticapacitista, enquanto alguém não pertencer nessa narrativa tão importante, porque a educação é a nossa criação do amanhã, não vai ter futuro inovador para nós. A gente vai viver num looping de passado. Para além do anticapacitismo dar conta de ser essa ferramenta que para a violência contra as pessoas com deficiência, o que é urgente, ele propõe algo importante, ao meu ver, que é uma mudança de paradigma do que é ser um ser humano. Eu acredito muito nas micro-revoluções. Eu acredito na micropolítica, naquilo que a gente faz todo dia, no 1 para 1, na força de uma tentativa intencional. Eu acredito muito no processo de mapear a ferida e agir de novo, e de novo, e de novo, quantas vezes a gente precisar. Micro-revoluções são imprevisíveis, ninguém sabe até onde o eco delas pode chegar, porque quando a gente move uma pecinha de lugar, o todo muda de algum jeito, ou muito. E essa é a potência das nossas escolhas individuais. Ser anticapacitista não é pensar em um mundo para as pessoas com deficiência, é pensar em um novo mundo com as pessoas com deficiência. É construir junto as respostas e nunca parar com as perguntas. É reafirmar o direito da pessoa de contar sua própria história, de estabelecer sua identidade, dar nome para sua vivência. É afeto, não o romantizado. O afeto como ferramenta, como tecnologia, como filtro e como lente de processos e decisões que humanizem vivências. Porque se a nossa cultura é violenta, não existe contracultura mais eficiente que o afeto. Se normal na nossa sociedade é duvidar da potência de pessoas que a gente nem conhece, se normal é invalidar as vozes dessas pessoas, se normal é negar vaga em uma escola, se eximindo da responsabilidade de tentar, se normal é criar soluções que não abraçam todas as pessoas, se normal é corpos serem violentados por serem quem são, como são, e anormais são as pessoas existindo nas suas formas plurais, o nosso normal é violento. Ele é desigual, ele é racista, ele é machista, é LGBTfóbico, ele é capacitista. O nosso normal legitima o horror. A gente precisa ir mais além e entender que o normal precisa acabar. Não existe um mundo melhor sem repensar a educação e não existe educação melhor que não passe pelo comprometimento com a inclusão de todos. Segregar não é incluir e inclusão não é um favor. O que nós, pais de crianças com ou sem deficiência, alunos da escola, professores, coordenadores, gestores de educação, o que nós, enquanto pessoas, o que a gente vai construir hoje
para que a escola amanhã seja viável para todos. Jovens, acreditem nas micro-revoluções de vocês e lembrem sempre de mudar o mundo. Muito, muito, muito obrigada.